Apenas uma questão, porque a apresentação que hoje decorreu do diploma muito pouco tem a ver com aquilo que está escrito no projeto de resolução do PCP, mas ao longo do texto descreve um conjunto de acusações, das mais variadas acusações, de ultrapassagens aos direitos dos trabalhadores, e isso tudo. Queria questionar-lhe apenas saber quantas queixas formalizou o PCP relativamente a estas questões que refere aqui na vossa proposta de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O PCP, na sua contínua corrida para a liderança das estatísticas, quer ser o partido que mais projetos apresenta, independentemente da sua qualidade, ou muitas vezes falta dela, pois para ele o conteúdo pouco importa, pois quer é vender o mesmo através do título, e é suficiente. Já ontem, nesta Câmara, num outro diploma semelhante do PCP, assistimos a um conjunto de acusações descritas ao longo do texto, qual cassete perdida no tempo, e que depois não são consequentes. O PCP, o Sr. Deputado Ricardo Lume, é sempre muito vago. Diz que sabe, ouvi dizer, disseram, diz que disse e por aí fora. Quando lhe é pedido um exemplo concreto, apressa-se a escutar o tempo, nunca conseguindo efetuar uma acusação concreta. Numa terminologia bem portuguesa, limita-se a atirar postas de pescada. O projeto de resolução que hoje estamos a discutir visa a defesa dos trabalhadores do turismo. O Partido Comunista apenas esqueceu-se de definir quem são os trabalhadores abrangidos ou visados neste projeto. Ou seja, é notório que o PCP não sabe definir quem são os trabalhadores deste setor. O PCP é incapaz de circunscrever de forma mais precisa aquilo que visa abranger. Muito mal, Sr. Deputado. Mais estranho é que o PCP queira circunscrever a sua defesa exclusiva a um único sector, quando a atual pandemia atingiu a grande maioria dos setores, paralisando-os. Mas vamos à análise concreta do texto decorrente desta proposta de resolução. Diz o PCP, e passo a citar: todos os dias são conhecidos relatos de trabalhadores deste setor que informam e denunciam os atropelos aos seus direitos e garantias. Muitas empresas estão a fazer cessar contratos a termo resolutivo certo, antecipando o seu termo. Outras tantas fazem cessar os efeitos dos contratos a termo incerto. Muitas empresas deste setor estão a pressionar os trabalhadores para celebrarem acordos de prorrogação dos seus contratos de trabalho sem o pagamento de quaisquer créditos nem o reconhecimento de quaisquer direitos. Todos os dias encerram os estabelecimentos deste sector, informando os trabalhadores que não têm intenção de reabertura dos mesmos, deixando os trabalhadores à sua sorte, sem salário, sem qualquer tipo de proteção social. Muitos estabelecimentos encerram sem informar sequer os seus trabalhadores, despedindo-se sem justa causa, sem qualquer garantia de pagamento de salários. São 5 acusações que pecam pela falta de materialização. É fundamental para a credibilidade do PCP e da sua forma de fazer política que o Sr. Deputado Ricardo Lume materialize estas acusações. Quais são estas empresas ou empresários? Quantas queixas foram apresentadas? É preciso que diga, Sr. Deputado, que explique, seja consequente. Porque se não for desta forma, das duas uma. Ou o Sr. Deputado, conhecendo estas situações, é conivente com as mesmas, ao não apresentar qualquer queixa e a não anunciar quem são os prevaricadores, ou então mente representando o pior que existe na política, ou seja, o uso abusivo de toda uma classe trabalhadora como forma de projeção pessoal e partidária. E isto, Sr. Deputado, é muito grave. Lamento a dureza e a brutalidade das minhas palavras, mas não é consigo dizer de outra forma. E por uma simples razão. Aquilo que temos assistido desde o início desta pandemia é precisamente o contrário, Sr. Deputado. Assistimos a milhares de empresários na região autónoma da Madeira a fazer das tripas de coração para salvaguardar as suas empresas e os postos de trabalho dos seus colaboradores. Esta que é a realidade, Sr. Deputado, e não esta vergonha que descreve ao longo do texto. Prevaricadores há sempre existiram e vão continuar a existir, mas felizmente correspondem a um número residual e não à realidade vigente na região autónoma da Madeira. Se há um momento em que empresários e colaboradores caminham lado a lado na procura de soluções comuns, este momento é precisamente este que vivemos. E todos merecem um elogio nesta fase, pela sua resiliência, pelo seu acreditar e pela sua perspectiva receosa, mas otimista em relação ao futuro. Confesso que o texto que antecede a proposta causa alguma revolta e indignação pela falta de factualidade. Mas quando cheguei às duas propostas de recomendação, confesso que cheguei a pensar que o PCP iria retirar esta proposta e transformá-la em 2 votos de louvor ao Governo Regional. Infelizmente, o espírito demagógico do PCP não o permitiu. A verdade
é que o Governo Regional, desde a primeira hora, se empenhou de forma séria e assertiva para garantir que todos os trabalhadores de todos os sectores, e não apenas do turismo, como defende o PCP, tenham assegurada a proteção dos seus salários e remunerações, assim como a manutenção dos seus postos de trabalho. Apenas para exemplificar, relembro as medidas adotadas, como o layoff simplificado para aliviar as empresas durante a fase de paralisação, garantindo assim a manutenção dos postos de trabalho, assim como o acesso à linha Covid-19, num valor global de 100 milhões de euros, que se destinam única e exclusivamente ao processamento de pagamento de salários. Tanto assim é que o Governo garante a fundo perdido estes valores para as empresas que garantam a manutenção da totalidade dos postos de trabalho. Relativamente à segunda recomendação ao Governo Regional nesta proposta, referente à adoção de medidas necessárias para assegurar que as entidades patronais cumprem todas as regras de higiene, saúde e segurança no trabalho, protegendo assim os trabalhadores deste setor e garantindo o cumprimento dos direitos nesta matéria. Convém relembrar ao Sr. Deputado que, apesar do especial momento que atravessamos, a legislação respeitante à matéria de higiene, saúde e segurança do trabalho não se encontra suspensa. Assim sendo, tudo aquilo que diz respeito a esta área encontra-se em vigor e os serviços com competência, designadamente a Direção Regional do Trabalho e a Ação Inspectiva, continuam a fiscalizar e a garantir a devida aplicabilidade dos normativos em vigor. Acresce, finalmente, que força da já citada efeito da pandemia Covid-19, a elaboração que se encontra abrangida por especial autorização está sujeita à obrigatoriedade de ter em vigor um plano de contingência devidamente aprovado e o mesmo ser do conhecimento de todos os trabalhadores. Esta é a realidade vigente na região autónoma da Madeira e que o Sr. Deputado e o seu partido tentam deturpar, escudando-se na falsa defesa dos trabalhadores, quando, na verdade, apenas querem tempo de antena e espaços nos jornais. Assim não, Sr. Deputado. Palavra o Sr. Deputado Bernardo Caldeira, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Aqui a questão é que o Sr. Deputado Ricardo Lume escreve o diploma, neste caso o projeto de resolução, mas depois o discurso que faz para a Comissão Social é completamente diferente. Não tem qualquer referência ao texto que está aqui escrito, onde descreve acusações e não consegue materializar uma acusação concreta. E isso é que, infelizmente, na política dá pena, porque é exatamente uma perda de tempo e apenas uma procura de projeção, a procura de projeção na comunicação social por parte do PCP. Isso é que é pena, Sr. Deputado. Mas, relativamente ao Porto Santo, aqui a questão, e o diploma em questão, fala de ilegalidades, de atropelos, e esses não existem. Agora, que temos noção que estamos num momento de recessão, e haverá certamente um crescimento do desemprego. Mas o mesmo Governo que em 5 anos conseguiu reduzir a taxa de desemprego de 15,8 para 5,6, saberá certamente voltar a colocar nesta região o desemprego em números baixos e que nos poderão orgulhar, certamente. Muito obrigado.